Que bacana essa matéria, Paula. Bom, primeiro, boa noite a todos e todas. É uma alegria a gente estar aqui compartilhando um pouco, né, um pouco do que a gente faz, do trabalho da UEM, com pessoas que estão iniciando ou que já estão aí na carreira acadêmica. E, então, primeiramente, agradecer ao professor Luiz Fernando, à professora Márcia, ao Jefferson, que estão aqui, parabenizar, então, pelo projeto Seduca e, principalmente, parabenizar os formandos de hoje. Eu trabalho com migração faz mais de 10 anos, e no Rio Grande do Sul, né, como você aqui mesmo, eu sou gaúcha, e acompanhando os migrantes, e eu sei que o quanto de esforço que tem que ser feito, né, o quanto de sacrifício que tem que ser feito para poder concluir. Então, esse esforço, esse conhecimento, ninguém tira. Então, conhecimento é algo que a gente que busca, ninguém tira da gente depois. Então, tudo que vocês conquistarem com vocês, e não só aos formandos, mas a todos, o melhor é correr atrás de conhecimento. E eu sou a Patrícia, sou coordenadora de projetos da ONM, desde o ano passado, que eu voltei para a ONM, trabalhando aqui no Rio Grande do Sul com integração socioeconômica, mas eu desde 2019 atuo na OIM, comecei em Roraima, na fronteira com a Venezuela, apoiando na Operação Acolhida, recebendo então o fluxo venezuelano. De lá a gente tem uma operação que a gente vai detalhar depois. Paulo, quer se apresentar? Vou apresentar um pouquinho. Meu nome é Paulo Romeiro, eu sou assistente de projetos, né, do escritório da OIM aqui no Rio Grande do Sul. Trabalho com migração há 2 anos apenas, um pouco diferente da Patrícia, né? Eu tenho uma história muito próxima, né, e muito significativa com Novo Hamburgo, principalmente. Eu fico muito feliz de ver essa plateia tão cheia de a gente poder aqui celebrar a diversidade, celebrar, né? É tão bonito ver assim, esse encontro que a gente está tendo em função da migração, do acolhimento, da importância do acolhimento, da gente entender que isso é bom para o migrante, é bom para a gente, é bom para a sociedade, é bom para a economia, é bom para todo mundo. E eu acho que o trabalho que a gente vai mostrar hoje, que a gente faz aqui no Brasil, né, com esse trabalho junto com a EM, ele vai muito de encontro a tudo isso, né? Eu não tenho um histórico, né, até achei interessante hoje que eu venho da publicidade, eu venho da comunicação. Eu trabalhei 28 anos em Novo Hamburgo, em agências de publicidade aqui de Novo Hamburgo. A Ferrari foi meu cliente, fiz campanhas para a Ferrari, inclusive, em determinado momento da minha vida. Então eu achei interessante, assim, porque quando a gente faz essa fala, né, para as pessoas, principalmente estudantes, né? A gente vê muitos estudantes de RI, estudantes de Direito, estudantes de Psicologia, né? Que geralmente são aqueles cursos que vão formar as pessoas que normalmente vão trabalhar na questão do trabalho humanitário, né? Então eu achei muito bacana que hoje tinha representantes aqui do Instituto de Artes, né? Do curso de Artes Visuais, que eu até queria perguntar, assim, né? Antes estava pensando em vocês, em que curso vocês faziam, porque de artes visuais, que as pessoas às vezes acham que esses são os cursos que muitas vezes eles vão levar para um tipo de atividade do trabalho humanitário ou em organizações internacionais. E eu queria dizer para vocês que eu também sou formado em artes visuais e hoje trabalho, né, com trabalho humanitário numa organização internacional. Então, sabe, às vezes a gente pensa assim que essa questão, né, você deve se perguntar assim, o que a ONU está fazendo aqui, né? Por que nós temos a ONU no Rio Grande do Sul? E isso é uma coisa que nós vamos mostrar para vocês aqui hoje, que a gente tem um trabalho muito amplo e muito extenso, que faz com que no Brasil, e especialmente no Rio Grande do Sul, aconteça algo que é inédito no mundo, né? Então o Brasil hoje ele é referência em acolhimento, né? Nós temos um trabalho que é referência internacional, então a gente produz muitas boas práticas, né? que vem se tornando exemplo para o mundo. Então é isso que a gente vai trazer aqui um pouco para vocês e acho que a Patrícia quer iniciar. Sim, acho que pode quem não sei quem está fazendo. Mas a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é que quem é de Novo Hamburgo, que nasceu aqui? Levanta a mão. Quem não é de Novo Hamburgo? Somos todos migrantes, né? Acho que é iniciar aí. Rio Grande do Sul já tem essa característica, né, de ser um estado já com uma migração, né, de longa data.
mas acho que é importante a gente entender que migração tem a ver com mobilidade, né? Ela pode ser uma mobilidade apenas de uma cidade para outra, pode ser uma mobilidade internacional, né, de um país para o outro, pode ser uma mobilidade em situação de vulnerabilidade, como é o caso de refúgio, mas migração é mobilidade, a gente está falando de mobilidade humana. Pode ser por conta de desastres, que a gente viu ano passado, então, falando de mobilidade e migração. O que é a OIM, né? A OIM é a Organização Internacional para as Migrações, é a agência da ONU para as migrações. A OIM ela foi criada em 51, no pós-guerra, né, para apoiar as pessoas que estavam aí em movimento, mas ela só veio fazer parte mesmo, né, da ONU em 2016. Ela veio compor o sistema ONU. Ela era uma organização independente, mas que já atuava, então, com a pauta da migração. E no Brasil, desde 2018, então, que a gente começou a operar em operações que foi lá na fronteira com a Venezuela, então lá no norte do país, para apoiar o governo federal na resposta à migração venezuelana, e que a gente então começou a operar de fato no Brasil. Nossa sede é em Brasília, mas a gente atua hoje aí em mais de 11 estados. E a gente tem alguns princípios, vamos dizer, né, que de que a gente tem que promover uma migração segura, ordenada e digna. Se a gente conseguir atuar com esses princípios, nós vamos ter uma migração que ela é benéfica, tanto para aqueles que migram, quanto para a sociedade de acolhida. Então, a gente tem que ter, a gente trabalha em cima desses princípios. E dentro dos objetivos, então, né, promover uma migração regular, porque a gente sabe, vocês já devem ter ouvido falar, né, das pessoas que, enfim, são contrabandeadas, né, e tentam adentrar dentro de países de forma irregular, o quanto de risco, né, elas correm quando um país, por exemplo, ele fecha suas fronteiras, porque não tem como conter a migração, ela é inevitável, é um motor, você não vai conseguir conter. E quando ela não é regular, quando não conseguem vias regulares, enfim, acaba então prejudicando a todos, né? Reduzir a migração forçada e irregular e proteger os direitos de todos os migrantes. A nossa missão, então, né, é enfrentar justamente esses grandes desafios, né, operativos de uma migração, né, também fomentar o desenvolvimento social e econômico, não aquele olhar de um migrante vitimizado, vulnerabilizado, dependente, né, de assistencialismo, mas sim aquele olhar de um migrante que ele é ator de transformação, que contribui para o desenvolvimento, então, socioeconômico, cultural, que ele vai trazer, né, para a sociedade de acolhida acréscimo, né? Então, e não ser um peso. E a gente tem visto isso e a gente vai trazer um pouco de dados para vocês sobre também migração laboral, né? E sim, proteger a dignidade humana e o bem-estar dos migrantes. Hoje a OIM Brasil, como eu falei, né, a gente tem uma longa data, né, mas aqui no Brasil a gente tem todos os trâmites legais, mas lá o escritório mesmo foi em 2016, né? E o nosso chefe de missão foi nomeado em 2017. Em 2018 que a gente começou a operar. Hoje nós somos mais de 300 trabalhadores, né? A gente tem um número considerável de mulheres. Existe um esforço, vamos dizer assim, das Nações Unidas, de em todas as agências equilibrar os gêneros, né? E promover, então, a inserção de trabalhadoras mulheres também. Então, a gente está em vários estados. A gente começou a nossa operação nessa resposta venezuelana, né, da Operação Acolhida, e depois se estendeu com o projeto de integração socioeconômica de imigrantes, então, principalmente venezuelanos, que foi a demanda principal, mas chegando nos estados a gente viu o quanto, né, tantas nacionalidades ainda precisavam ser incluídas numa resposta em ações de integração socioeconômica. Então, a gente estendeu, né, esse projeto para todas as nacionalidades. E aqui é importante, né, Patrícia, também salientar que são 13 escritórios em 11 estados brasileiros, mais
o Distrito Federal. Né? Então isso também é uma coisa inédita no mundo, vocês dificilmente vão encontrar presença de uma agência da ONU tão difundida dentro de um país. Né? E isso acontece aqui por dois motivos. Primeiro, porque a legislação brasileira ela é muito acolhedora e ela permite que esse trabalho aconteça, né, no Brasil de uma forma mais efetiva, que a gente consegue atuar mais e com isso a gente consegue atrair mais recursos e consegue abrir escritórios e fazer um trabalho de ponta mais efetivo. Hoje, então, a gente trazendo um pouco de números, né? A gente sabe que a população está em torno de 8 bilhões, né, de pessoas no mundo e de imigrantes 1 bilhão de pessoas. O que quer dizer, né, que 1 bilhão de pessoas, né, se movem por diversas razões, diversos motivos, que vão desde questões de clima, de violência, de guerra, de violação de direitos humanos, ou migrantes econômicos, ou por educação, enfim, são vários os motores, né, da migração. Mas desse 1 bilhão, né, a maioria, então, né, 760 milhões de pessoas se movem internamente, ou seja, são migrantes que se movem de uma região do seu próprio país para outra, né, por esses diversos motivos de migração, para migrar, né? E de migrantes internacionais, então, a gente tem aí quase 4% da população mundial, são 281 milhões, e a gente vê que não são só, né, trabalhadores, né? Então, não são só migrantes por questões econômicas, mas sim estudantes, refugiados, crianças, mulheres. Então a gente vê que o número de mulheres está aumentando, né? E aqui, se vocês apontarem o QR Code, vocês vão ter o acesso ao relatório, então, de imigração mundial de 2024, né? Vocês já podem vocês já podem, então, ter acesso aí, acessar. Pode passar, e do Brasil, né? Então, acho que desmistificando também, né? Que às vezes se pensa assim que tem muito migrante, né, no Brasil. Hoje os brasileiros pelo mundo são quase, né, 5 milhões de brasileiros que migraram, enfim, por fins acadêmicos, mas a maioria da migração é laboral mesmo. Então a gente tem aí, principalmente, né, na América do Norte e Europa, e de migrantes internacionais, né, que a gente tem no Brasil aí, nós estamos com 2 milhões mais ou menos de migrantes vivendo no Brasil. Então é muito mais brasileiro que migra do que migrante que vem viver aqui pelos seus diversos motivos. E hoje, né, a gente tem um número, o nosso maior número de imigrantes é realmente a migração venezuelana, por conta, né, de toda a crise. E isso, eles migraram para vários países. O Brasil nem é o principal destino. O principal destino são países que já falam a língua espanhola, né? Então, enquanto a nossa fronteira, quando eu estava lá em 2019, né, recebia aí entre 500 e 700 migrantes por dia entrando, venezuelanos, a fronteira da Colômbia tinha 5 mil migrantes, então, adentrando. Então, a gente vê que tem uma diferença, é claro. Hoje, a operação que tem no norte de acolhimento, ela é referência para o mundo. O Brasil não tem outro lugar que tem uma fronteira tão estruturada, então lá a gente recebia as missões europeias, as embaixadas, para ver, né, como é acolhimento. A pessoa, vou deixar para mais adiante para não começar, porque é um lugar encantador, é um projeto encantador, a Operação Acolhida. E um dado importante aqui também que eu acho, né, que vocês vejam que o Brasil hoje está em torno de 205 milhões na população, e tem 2,2, então agora nós atingimos 1% da população migrante. Esse é um número bastante, isso que dobrou praticamente em 5 anos. Em 2019 era cerca de 0,5%. Mudou muito por causa desse aumento do fluxo, mas ainda é um número muito baixo. Então eu acho que é importante a gente ter essa noção, principalmente que para cada 2 brasileiros que saem do Brasil, 1 migrante internacional entra, né?
Então, às vezes, a gente ouve muito essa coisa, mas esse pessoal está invadindo o Brasil, vai ocupar nossos espaços, vai roubar nossos empregos, né? Então, acho que esse dado ele é muito significativo, porque ele mostra que isso não é uma verdade, muito pelo contrário, né? Hoje aqui a gente, depois para ver na parte ali mais de integração laboral, a gente vai ver que existem muito mais vagas de emprego disponíveis do que pessoas para ocupar essas vagas. Então, o migrante hoje está chegando como uma solução para esse problema, né, de atendimento à economia, à produtividade das empresas e também o desenvolvimento das regiões. E dos nossos registros, né, que de acordo com o SISMIGRA, que é o Sistema de Imigração do Ministério da Justiça, da Polícia Federal, que é esse controle de quem entra, vamos dizer, pedindo residência, nós temos aí 138 mil migrantes, né, isso num acumulado entre 2000 e 2024, né? E a gente ainda, mas esses números são dinâmicos, né? Então a Venezuela deve já ultrapassado o número de imigrantes venezuelanos, mas ainda assim os uruguaios que vivem mais perto da fronteira, então também são imigrantes transfronteiriços, que conta também, né? São em torno aí de 28 mil, Venezuela aí 27 mil, Haiti chegando atrás, e que, enfim, os números vão avançando muito rápido, né? Ao longo dos anos, se a gente fizer um apanhado, né? Se a gente acompanhar, e as outras, enfim, nacionalidades. Hoje, a gente, do ano passado, já há uns 2 anos, a migração argentina também, principalmente para trabalhar aqui no interior do Rio Grande do Sul, então nas safras, enfim, temos indígenas argentinos no Rio Grande do Sul, que também eles acabam migrando numa onda, né, de vir, passar um tempo, volta para a Argentina, então estão localizados ali na Serra Gaúcha e também aqui na região de Triunfo, Barra do Ribeiro, também tem comunidades indígenas argentinos. Também temos indígenas Waró, que já migraram do norte para cá, né? Então a gente tem uma população de mais de 100 indígenas Waró hoje no Rio Grande do Sul, isso que a gente conseguiu mapear, né? Então a Argentina tem subido muito esses números e principalmente também tem subido, né, infelizmente, as denúncias, né, e os resgates de trabalho análogo à escravidão no Rio Grande do Sul também, com esses migrantes. Não falei antes, mas a gente tem um registro também de refugiados no Rio Grande do Sul, então a gente vai falar um pouquinho desses conceitos depois, de 4 mil, mais ou menos, imigrantes refugiados reconhecidos, né, aqui no Rio Grande do Sul, já que reconheceram essa situação de refúgio, e uns 700 pedidos, mais ou menos, de refúgio no Rio Grande do Sul, né. A maioria dos pedidos de refúgio, eles se dão, né, a pessoa, claro, que é uma opção quando a pessoa, né, adentra o país, ela se colocar como uma solicitação de refúgio, mas muito também a gente via na fronteira, eles chegavam sem documentação. Então, eles passavam nessa trajetória, né, às vezes eles vinham pelas trochas, né, que é um caminho, vamos dizer assim, alternativo, pelo mato, que era o que tinha lá. E eles, então, acabavam perdendo os documentos, sendo assaltados. Então, quando chegavam no Brasil, a única opção que tinha mesmo era pedir refúgio, ou porque para solicitar residência, eles tinham que ter, então, uma documentação, né? E aí a gente tem a nossa visão, né, que eu já comentei com vocês, que ela é inevitável, né? Você não tem como barrar a migração. A gente, quando começou aqui em 2020, a gente ia visitar as prefeituras e uma das prefeituras, um secretário disse assim: não, nós não queremos falar de migração, nós não queremos os migrantes aqui, nós não queremos nem saber, não queremos nem saber sobre migração. Mas olha, a gente disse para ele: olha, é inevitável. Melhor é se preparar, é se capacitar, é se fortalecer, é se informar, tomar conhecimento sobre o tema, como gerir isso, do que negar, né? E, claro, hoje nós temos migrantes em
quase todos os municípios do Rio Grande do Sul, né? Ela é necessária quando ela é bem gerida, bem gestionada, ela é regular, o país, né, recebe, acolhe, integra, porque ela também contribui, então, para o crescimento da comunidade de acolhida e também, enfim, de forma equitativa e desejável se bem gerida. Então, hoje, por exemplo, a gente está vendo um movimento, principalmente na região sul, de uma aceitação e de um desejo, né, de ondas migratórias com fins laborais para contribuir. Nós temos muitas vagas de trabalho e não temos mais trabalhadores, né? Principalmente no interior, por exemplo, do Rio Grande do Sul. Nós temos um exemplo de Erechim, que é uma cidade que acompanha, que a gente apoiou muita integração econômica lá. A cidade, então, ela possui 101 a 102 mil habitantes e já tem 2 mil venezuelanos, ou seja, 2% quase da população já perdão, 2 mil migrantes. 2% da população já é migrante. A fábrica, ou algumas das fábricas, elas já estão quase 50-50, né? 50% migrantes, 50% brasileiros, e ainda tem 2 mil vagas de trabalho. Ou seja, o prefeito, ele diz, pode mandar aqui, se é mão de obra, pode mandar que a gente aceita. Por quê? Porque é pessoas que vão trabalhar, que vão também se incluir, né, economicamente, vão contribuir economicamente, vão pagar os seus impostos, vão pagar aluguéis, vão comprar, enfim, e vão também apoiar o crescimento da cidade, né? No caso de Erechim, a gente tem empresas lá que o montante de funcionários da empresa gira entre 40% e até 60% da mão de obra de uma indústria já no Rio Grande do Sul é ocupada pela população migrante. Então, se a gente retirar o migrante, a empresa praticamente não funciona. Tu que está passando, eu estava aqui assim. Sim, eu estou com o poder. Você está com o poder? Está bem, pode passar. E também, então, né, a gente tem uma legislação toda que respalda, além de protocolos internacionais, de acordos internacionais que o Brasil faz parte, nós temos, a gente trouxe o que nos respalda internamente, né, no país, sobre legislação. Então, a gente tem a Constituição de 88 que já garante, né, essa visão do migrante, do estrangeiro, né, como uma pessoa, então, de igual direito, né? Nós temos a Lei de Imigração, a 13445, então, que também ela traz isso, né, da universalidade, da interdependência dos direitos humanos, enfim, do acesso à documentação, serviços públicos de saúde, assistência, trabalho. Então, o migrante, ele chegou no Brasil, ele vai ter os mesmos direitos que um brasileiro no que diz no tangente acesso a serviços socioassistenciais. Se entrou um idoso aqui, mais de 65 anos, já tem residência, já tem tudo, ele vai ter acesso ao BPC, por exemplo, né? A saúde não pode negar atendimento. A educação também, né? Então, todos os migrantes, mas mesmo assim a gente tem que repetir, né? Olha, eles têm acesso a direitos. Cada prefeitura que a gente chega, a gente fala, gente, é igual na saúde, é igual na assistência, é igual na segurança, é igual acesso ao trabalho, né? Então, e a gente também tem a lei de refúgio, então, né, que confere então essa proteção às pessoas então que solicitam refúgio por motivos, enfim, de violação de direitos humanos, de perseguição política, enfim. Qual é a diferença? É que o refúgio, então, se dá quando a pessoa já não se sente protegida dentro do seu país. Então, ela pede uma proteção internacional. Então, é um pouco mais essa proteção, né, por exemplo, de um direito de não devolução, né? Então, ela é um pouco mais protegida quanto à questão do migrante, por exemplo, que vem solicitando residência por motivo econômico, né? Mas, enfim, tendo também esse pleno acesso a todos os direitos. É importante dizer que tanto o migrante quanto o refugiado, né, o solicitante de refúgio, eles têm os mesmos direitos, né, como imigrantes internacionais. É importante dizer assim,
A única coisa que difere o nacional de um migrante é o serviço militar, o voto e algumas vezes a questão de que a formação que o migrante tem no exterior, ele tem uma dificuldade um pouco complicada de revalidar o seu diploma no Brasil, que isso ainda é um tema que a gente ainda tem que avançar, que a gente precisa acelerar esses processos para que pessoas que tenham, por exemplo, ensino superior fora possam atuar com seus cursos aqui do Brasil e acelerar isso. São as três coisas que tiverem. No mais, o migrante tem os mesmos direitos de um brasileiro. A gente tem, então, algumas especificidades, né, que a gente pode falar da população migrante nas questões de integração. Então, a primeira dela é a barreira linguística, porque é através da língua que se acessa, enfim, trabalho, se integra melhor, não tem, é a principal barreira. Os hispanohablantes eles, né, ainda conseguem, muitas vezes, ir aos poucos se integrando, mas mesmo assim, eu lembro de uma vez, lá atrás, que há muitos anos que alguém ofereceu uma vaga de recepcionista e passamos a uma pessoa, um venezuelano, ele foi, mas dentro de 2 ou 3 meses ele teve que mudar a função porque ele atendia o telefone, né, e os números, então não dava, né, 2, 3, 13, era muito confuso. Então a gente vê que mesmo uma língua similar, né, que tem alguma facilidade, existem desafios. Então, para a vaga de assessorista, se não saber falar bem em português ou para telefonista, então não dá, tem que falar bem o português. A gente tem as diferenças culturais, a gente tem essa dificuldade de acesso quando eles não têm rede, né, quando não vêm sozinhos, eles não têm rede familiar já aqui, de acesso a informações sobre direitos mesmo, desconhecimento dos serviços, desconhecimento das redes, enfim, né, de acolhida, essa fragmentação de redes de apoio familiar. Então, a gente vê que muitas vezes eles conseguem, por exemplo, um trabalho, mas eles não têm se eles não têm uma rede de amigos para poder apoiar com questões de saúde, como acesso à educação, eles estão sozinhos aqui. Às vezes a família está lá do outro lado. O homem vem na frente, ou a mulher vem na frente, e acabam tendo essas dificuldades, então, de criar esses laços, né? Há também, né, todas as dificuldades enfrentadas no trajeto, que, enfim, né, pode ser doloroso, sofrido com violência. Então, a gente via o pessoal chegando da Venezuela, por exemplo, que foi o meu caso que eu mais acompanhei, e muitos traumas, né, muitos traumas mesmo advindo do processo, mulheres que acabavam sofrendo abusos durante a travessia, as pessoas assaltadas, né, chegando às vezes descalças, com fome, enfim, realmente muito traumatizante e tendo que deixar a família atrás, né. Também, né, dificuldade de acesso à regularização documental, muitos com medo de deportação, às vezes não sabem, desconhecem o processo. Então, eu fui para a Arvorezinha, no interior do Rio Grande do Sul, e lá encontrei uma migrante. Os filhos tinham a certidão de nascimento, mas ela não tinha RNM. Engraçado, né? Os filhos já tinham 9, 10 anos, todos já estavam certinho, né, regularizados no Brasil, mas ela não tinha RNM. Então a gente entrou no processo, né, de apoiá-la com documentação, e às vezes tem medo de ir na polícia porque está muitos anos aqui, de ser deportado. Então são muitas questões que acabam acontecendo. E claro, xenofobia, racismo, enfim, outros tipos de discriminação. Pode passar, por favor. E o Paulo vai falar um pouquinho da Operação Acolhida, né? O que é essa força-tarefa, enfim, né, que é criada pelo governo federal para dar uma resposta à crise venezuelana na Roraima. Então, lá em 2017, 2018, ainda no governo Temer, eu acho, tinham 40 mil venezuelanos em situação de rua em Boa Vista, entre Boa Vista e Pacaraima, que é no estado de Roraima, e também já estavam seguindo para Manaus, enfim, e aquilo se tornou uma bolha, né, uma
questão social muito grande e não se sabia o que fazer com aqueles migrantes. Então você imagina que naquela época, se eu não me engano, eram 200 e poucos mil habitantes que tinham, né, em Boa Vista e as cidades cercanas, e você ter 40 mil, né, 20% a mais de uma população. Tem que criar uma estratégia. Então, para a resposta, né, então, você sabe que às vezes num posto um posto de fronteira da Polícia Federal, às vezes é só o pessoal da Polícia Federal mesmo, um postinho e deu. Então lá não estava dando conta, né, de tanta gente chegando. Não tinha documentação, não tinha nada. Então, para, né, apoiar isso, se criou então essa estratégia, essa força humanitária, enfim, com o apoio das agências da ONU, principalmente a Acnur e a OIM, também sociedade civil, né, organizações, e, enfim, né, do MDS, né, da Casa Civil, uma resposta que foi muito bem estruturada, e aí tem esses eixos, né, da resposta, que são o ordenamento de fronteira, o abrigamento, né, inicial, para que eles pudessem, pelo menos, ter uma noite ali de acolhimento. Mesmo assim, lá naquela época, 2019, quando eu cheguei, ainda tinha gente dormindo na rua, né, tinha uma situação de rua ainda, porque o abrigo não comportava todo mundo, e de interiorização, então, para colocar essas pessoas em outros estados, enfim, então houve toda aí uma resposta que, enfim, tem dado bons resultados até hoje. Bom, aqui a gente falando das estratégias de interiorização, né, que a gente, só voltando um pouquinho aqui, né, que o ordenamento de fronteira, primeiro ele acontece, né, a recepção das pessoas, elas passam por vários processos já de documentação, atendimento médico, de proteção, né, eu consigo depois o abrigamento, né, e como a Patrícia falou, para a gente evite que se criasse uma bolha, né, de pessoas sendo sempre mantidas no mesmo lugar, se criou essa estratégia de interiorização, que a gente perguntava para as pessoas se elas queriam iniciar uma vida no Brasil, se queriam, né, recomeçar suas vidas no Brasil. A estratégia que se pensou foi de que se distribuir essas pessoas ao longo do território nacional para que elas começassem o seu desenvolvimento. Então, a estratégia de interiorização em si, ela respeita 4 modalidades. É a institucional, que seria, digamos, de abrigo a abrigo, de uma instituição para outra, né, que seria sair da instituição do abrigo em Roraima para uma instituição que estivesse, né, que esteja localizada em qualquer situação ou região. Acho que citar um exemplo prático aqui para nós, eu acho que todo mundo que conhece as aldeias infantis SOS, né, que são instituições que têm casas que abrigam, então é uma forma de interiorizar a pessoa para uma outra instituição, ela pode residir ali por um determinado período, de 3 a 4 meses, para que ela tenha tempo de se estruturar naquela região, buscar emprego, né, todos os tipos de assistência, encaminhar filhos para a escola, até que ela tenha esse apoio inicial de amparo para que ela possa seguir a vida dela por sua própria conta. A reunião familiar, que a gente pergunta para o imigrante se ele já tem um familiar residindo no Brasil, então nós entramos em contato com o familiar para ver se esse familiar gostaria de receber essa pessoa e também se essa pessoa gostaria de ir para a casa desse familiar, havendo esse match, vamos dizer assim, é uma forma também de acolhimento que a pessoa vai chegar, por exemplo, vai chegar aqui em Novo Hamburgo, já tem um familiar que pode acolher ele, então ele vai ter casa, ele vai ter alimentação, ele vai ter uma estrutura inicial para que também possa, né, ir em busca de trabalho, começar o seu desenvolvimento. A reunião social ela é muito parecida com a reunião familiar, só que em vez de envolver famílias, pode envolver um amigo, um conhecido, muitas vezes até alguém que forneceu um emprego, né, pode acolher essa pessoa momentaneamente. E a vaga de emprego sinalizada ou VES. Tá? Essa é a estratégia que foi criada pelo governo, que a gente chama de interiorização laboral, que é a gente sinaliza, algumas empresas sinalizam vagas de emprego, contratam as pessoas, isso em qualquer lugar do território nacional, contratam as pessoas diretamente lá em Roraima, e essas pessoas são interiorizadas já para o local onde essa empresa está situada, e essa empresa, aí existe um acordo, né, desse processo, que tem que se respeitar uma série
de questões, como, por exemplo, a empresa tem que oferecer um apoio inicial de pelo menos um mês de moradia e alimentação, para que essa pessoa possa chegar, também se estruturar, ela vai, né, ter esse apoio inicial antes de começar a receber o seu primeiro salário, para que depois ela possa viver por sua própria conta. A gente exige que pelo menos esse apoio seja de um mês, mas a gente entende que o apoio ideal é de 3 meses, de 2 a 3 meses, para que as pessoas realmente consigam se ambientar, porque o lugar que ela chega é tudo novo, né? Então ela precisa ter um pouco mais de tempo para se estruturar, e quanto mais tempo inicial e quanto mais esse apoio ela tem, melhor vai ser o desenvolvimento dela, mais sustentável vai ser o desenvolvimento dela posteriormente. A gente acredita que um auxílio maior que isso já vira muito assistencial, aí a pessoa já se acostuma muito em receber, né, aquela assistência, e também já não vai talvez buscar se desenvolver da forma que deveria, que o que a gente quer é que ela se desenvolva, né, por conta própria e ajude a desenvolver aquela região que ela está se instalando. Aí o verso aqui a gente vai explicar um pouquinho mais detalhadamente aqui na sequência. Aqui a atuação da OIM na Operação Acolhida, né? Então a Operação Acolhida ela é uma estratégia do governo federal que atua com as agências da ONU, e o papel da OIM é um papel muito importante, porque ele tem atuações, né, de proteção, de assistência direta, saúde e gestão da informação. Quer dizer, a gente está sempre fazendo pesquisas, sabendo de onde essas pessoas estão vindo, para onde essas pessoas estão indo, em que condições, para que a gente possa ter um mapeamento e uma leitura para saber como estão essas populações e como elas estão se deslocando. E aqui a interiorização e integração, eu acho que está mais ligada com esse trabalho mais na ponta, né? Eu acho que todas essas outras atividades estão mais focadas na parte da emergência em Roraima, e aqui nós temos o apoio logístico, né? Que nós temos, por exemplo, na interiorização, a gente apoia com a compra de passagens, fretamento de aeronaves, para que as pessoas possam fazer esse traslado até a comunidade de acolhida. Todo esse processo é feito sempre com acompanhamento da nossa equipe, né? A nossa equipe acompanha todo o processo lá em Roraima, a nossa equipe viaja com as pessoas e faz todo esse acompanhamento até o local de destino, e no local de destino sempre vai ter alguém também para acompanhar até a entrega dessa pessoa, né? Por exemplo, uma reunião familiar, alguém tem que acompanhar e saber realmente que ela vai ser recebida por aquela pessoa, vai ser toda a documentação, vai ser tudo checado, para que a gente tenha certeza de que aquilo está sendo feito dentro do que foi acordado, dentro da legalidade. Aí também, né, dentro desse processo aqui de integração, nós vamos fazer feiras socioeconômicas, capacitações profissionais, parceria com centros de formação e integração para a população indígena. Aqui os números da interiorização, e aqui nós estamos falando especificamente da interiorização de venezuelanos, né? Da população venezuelana. Então hoje são mais de 144 mil pessoas interiorizadas, desde 2019 até esses dados mais agora do início de 2025. E aqui vocês podem ver, né, por modalidade institucional, reunião familiar, reunião social, vaga de emprego sinalizada. Então a reunião social ainda é o maior fator de interiorização, e ali, seguido, ali quase em empate, a reunião familiar e o VES. E o VES é a estratégia de interiorização que a gente mais quer fomentar, porque é a estratégia de interiorização que está ligada diretamente com a empregabilidade. Também pode acontecer, pessoal, isso de forma híbrida, né? Muitas vezes o migrante ele participa da vaga de emprego sinalizada, ele viaja, né, com um emprego já esperando por ele na comunidade acolhida, mas ele também pode ser acolhido por um familiar que já está lá. Vocês podem ver que a pirâmide também, né, na faixa etária, são pessoas economicamente ativas, na sua maioria. Os estados que mais interiorizam hoje são os estados do Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Toda a interiorização feita de Roraima para cá, 56% dessa população vem para esses 3 estados do Sul, porque aqui é um estado de muita oportunidade, de muito emprego, né? Tem muito emprego aqui. E Santa Catarina e o Rio Grande do Sul hoje ele está em 3º lugar no volume de pessoas interiorizadas, mas ele é o 1º lugar em empregabilidade. É o estado hoje
que mais emprega migrantes no Brasil. E aqui um recorte da situação do Rio Grande do Sul, né? Também mais aqui os mesmos dados aqui, entre as modalidades de interiorização e as cidades que mais interiorizam, né? Porto Alegre, Caxias, Erechim, Canoas, Passo Fundo, Esteio e Novo Hamburgo também está ali, esse volume que a gente sabe que Novo Hamburgo está aumentando, né? Depois, Erechim e Passo Fundo, por exemplo, são cidades que pertencem a uma mesma região, então é uma região que interioriza muitas pessoas, porque é uma região muito industrializada, e a indústria lá tem muita necessidade de mão de obra, e a região encontrou na interiorização de imigrantes diretamente de Roraima uma forma de suprir essa necessidade. Por isso mesmo que hoje nós temos um trabalho muito efetivo feito nessa região, e temos parceiros fortes, né, da iniciativa privada, principalmente na cidade de Erechim, onde a gente também desenvolve muitos trabalhos em parceria com o setor público, em parceria com o Sistema S, por exemplo, SESC, SENAC, SENAI, né, em capacitações, e a gente também tem o Erechim meio como um ponto de piloto, assim, onde a gente desenvolve muitos sistemas que depois são replicados em outras regiões. É o que está acontecendo no Vale dos Sinos agora, né, que foi até uma vontade minha muito grande, né, que a gente começou no ano passado, um pouco mais fortemente, a partir daquela reunião que a gente fez lá na CI, de saber que o Vale dos Sinos tem um grande potencial, tem uma população imigrante forte, né, uma economia muito bem estruturada, é uma região que tem esse senso de comunidade muito forte, né, que a gente sabe que as coisas aqui trabalham muito bem entre setor privado, setor público e sociedade civil, então a gente quer implementar muito mais ações aqui nessa região. E essas são as cidades que hoje têm a maior população migrante, assim, onde a gente tem um pouco mais de demandas, né? E quando a gente vai criando, que a gente busca trabalhar assim em polos de desenvolvimento, principalmente Vale dos Sinos, região de Caxias e Erechim. Acho que não passa para aqui seria o coisa, mas não vai passar. Mas vamos acelerar. Aqui a gente vai entrar especificamente na parte de integração socioeconômica, né? A gente falou da parte da emergência, né? A região norte acontece a emergência, os estados do norte eles são mais de reflexo de emergência, e a parte de integração socioeconômica ela vai acontecer mais das regiões centrais, nordeste para baixo. Então a integração econômica é a solução duradoura para migrantes em situação de vulnerabilidade que desejam permanecer no Brasil e recomeçar suas vidas de maneira independente, contribuindo para as comunidades de origem de acolhida. Então é aquilo que eu estava falando para vocês, né? Essa solução tem que ser duradoura, ela tem que ser sustentável e ela tem que ser do bem para todo mundo. Ela tem que desenvolver o migrante, ela tem que desenvolver a comunidade, ela tem que desenvolver toda a sociedade. Aí nós temos vários, que nós chamamos de pilares de atuação, né? Que fazem esse pacote completo, vamos dizer assim, da integração. O primeiro dele é a empregabilidade, é renda, né? Ninguém consegue se integrar e se desenvolver se não tiver renda. Então, dentro dessa parte, eu acho que uma das estratégias mais significativas que nós temos, inclusive o primeiro pilar, é a parceria com o setor privado, principalmente no que diz respeito à empregabilidade. Então, nós temos duas formas de trabalhar com isso. A primeira é a promoção da empregabilidade local, ou seja, o migrante que já reside na região, né, que muitas vezes também está empregado, procurando uma melhor oportunidade, e a vaga de emprego sinalizada, que é aquela da interiorização que a gente vai ver no slide a seguir. Então, como é que a gente trabalha aqui hoje? A gente dá o suporte à promoção de língua portuguesa e cursos profissionalizantes, ou seja, capacitar o migrante para ele acessar o mercado de trabalho de forma mais qualificada. A gente faz uma busca ativa dessas vagas, né? Então nós visitamos empresas, fazemos sensibilizações com empresas. Eu particularmente sou o ponto focal do setor privado aqui no Rio Grande do Sul, então faço mais essa parte de contato com as empresas, abertura de vagas, e muitas vezes não é só chegar na empresa e perguntar, tem vaga aí? Vamos contratar? Não, às vezes a gente precisa fazer um trabalho de sensibilização, de explicar por que é importante, por que promover a diversidade é importante, porque às vezes essas ideias ficam muito vagas também, né? Precisamos promover a diversidade na empresa. Mas por quê? Mas por que é bom? Né?
E a gente sabe que o empresário, ele, por mais que ele seja humano, por mais que ele queira, ele sempre vai precisar de resultado. Ele quer saber, mas o que eu vou ganhar com isso? O que isso vai aumentar a minha produtividade? Né? Então a gente tem vários estudos que mostram e que apontam, e a gente consegue provar isso através de estudos científicos, né? Que a promoção da diversidade realmente aumenta a produtividade nas empresas. Né? Com números, né, a gente consegue fazer isso. E o suporte às empresas também sobre o procedimento das contratações da mão de obra migrante e seus benefícios. Então, isso que eu estava falando para vocês, a gente precisa sensibilizar a empresa para que ela entenda o quanto aquilo é benéfico para ela. E muitas vezes a gente teve um momento que a gente ia um pouco mais atrás das empresas, e a gente chegou num ponto que as empresas começam a vir atrás de nós. Porque elas têm uma demanda, elas têm uma questão de que elas não conseguem suprir muitas vezes os seus quadros funcionais e vêm conversar com a gente, querer saber como é que eles podem fazer para contratar migrantes. E depois o suporte e acompanhamento desse processo. Depois que o migrante é contratado, a gente tem que fazer um acompanhamento do desenvolvimento dele. Né? E essa integração também tem a ver com uma série de outras atividades que a gente faz, junto com as empresas, junto com os migrantes, que a gente vai mostrar para vocês aqui em seguida. Aqui a modalidade do VES, né, que ela funciona rapidamente. Nós fazemos a identificação das vagas com as empresas que topam fazer essa parte da interiorização. Combinamos com elas que elas vão dar um apoio inicial de moradia e alimentação. É feito um contato com a nossa equipe em Roraima. Algumas empresas interiorizam tanto, gente, que elas têm um profissional de RH já fixo lá em Roraima para fazer essa busca de pessoas. Aí esse processo seletivo é feito lá, eles já passam por todos os processos de proteção, de exames admissionais, né, para que eles possam viajar com toda a segurança. Depois as pessoas chegam aqui com o nosso acompanhamento, são recebidas pela empresa, algumas já vão para casas alugadas em seu nome, outras, muitas vezes, as empresas preferem, né, trabalhar no primeiro momento com um hotel ou com um alojamento, até que elas, né, nesse momento, vão sendo feitas as buscas das casas para que as pessoas possam residir com as suas famílias. E aqui um pouco, né, basicamente, o que é a integração socioeconômica: fomento à empregabilidade e empreendedorismo, apoio na contratação de pessoas migrantes, parcerias e capacitações para o setor público e privado e capacitações profissionais e cursos de português para pessoas migrantes. Aí aqui tudo isso que a gente está falando, vamos exemplificar um pouco para vocês aqui com ações específicas, né? Por exemplo, integração socioeconômica, promoção da capacitação, de capacitações para o mercado de trabalho, encaminhamento para vagas de emprego e realização de feiras de emprego em parceria com o setor privado e a FGTACine. A gente tem uma parceria com a FGTACine, um acordo de cooperação com eles, então nós usamos muito a estrutura dele para que a gente possa movimentar esse trabalho de empregabilidade. Então aqui a gente tem, por exemplo, uma ação que a gente fez dentro do Cine, onde aqui, as duas ações, inclusive, com o Grupo Panvel. Aqui o grupo está buscando a contratação de migrantes, a gente faz uma busca ativa de migrantes, faz uma divulgação, faz uma ação, uma espécie de mutirão, faz já as entrevistas na hora e muitas vezes eles já são encaminhados para o emprego. Esse outro caso aqui, uma coisa que a gente tem insistido bastante, né, que a gente vê que deu bons resultados, que é a capacitação por demanda. Por exemplo, a empresa ela tem uma demanda, então nós criamos um curso, muitas vezes com parceiros, Sistema S, aqui nesse caso foi com a Besouro, uma agência de fomento social, que foi um parceiro implementador nosso. A gente fez um curso de atendente de farmácia, as pessoas fizeram esse curso por uma semana, aqui é o dia que eles estavam recebendo os certificados deles, e depois alguns deles foram contratados pela empresa. A integração socioeconômica de pessoas migrantes no Brasil, aqui um pouco de números mais gerais, né? Então, no total, quase 47 mil pessoas já foram beneficiadas, mais de 100 mil pessoas contratadas, mais de 6 mil pessoas treinadas em empreendedorismo, mais de 8 mil cursos profissionalizantes, mais de 8 mil cursos de língua portuguesa, mais de 5 capacitações sobre recrutamento para o setor privado, aí atores do setor privado como um todo, né, os atores das empresas, e mais de 47 mil capacitações para o setor público e para a sociedade civil, que são aquelas pessoas que fazem o atendimento dos migrantes, muitas vezes na rede pública, né? Então, por mais que elas estejam capacitadas, mas muitas vezes para o atendimento ao migrante, especificamente, existem alguns desconhecimentos que é importante que a gente
capacite eles com essas informações para que eles possam prestar um atendimento melhor até em relação à informação. Fortalecimento local e legado, esse é um dos pilares mais importantes que a gente tem, porque a gente sempre entende que a gente não faz nada sozinho. E se por acaso, e se a gente fizesse tudo sozinho, se um dia a gente fosse embora daqui, o trabalho todo ia se perder, né? Então não ia adiantar de nada. Por isso que a gente trabalha sempre em rede, a gente sempre trabalha costurando parcerias, estamos costurando aqui, né? Estamos em processo de costura com o setor público, com a Fevale. E ali, por exemplo, capacitação para funcionários públicos que trabalhem com a integração socioeconômica de imigrantes. Aqui uma capacitação para funcionários do município que trabalhavam especificamente com atendimento de imigrantes, né? Assinatura de acordos de cooperação, aqui a gente está em vias de assinar um acordo de cooperação com a Fiergs, então nós vamos fazer um trabalho também de capacitação por demanda, junto com o Sistema S, Senai e SESI, para capacitar as pessoas para as vagas de emprego na indústria, e apoio para o desenvolvimento de políticas públicas inclusivas para pessoas migrantes, fortalecimento da governança migratória e participação em comitês estaduais e municipais, que é o que vai discutir sempre toda a situação da migração e vai também promover, né, aquilo que vão se tornar as políticas públicas que vão atender essa população. Aqui um encontro desses atores, né, num evento na Assembleia Legislativa, na Semana do Migrante. Fortalecimento local e legado também é muito importante, que a gente sempre trabalha com parceiros implementadores, né? A gente, porque é um sistema que fortalece o setor local e fortalece as capacidades dos atores da sociedade civil, treinamento e constituição de parceiros implementadores, fortalecimento das estruturas de atuação, como a criação do espaço oportunidades. Então, o que a gente faz? Em vez da gente fazer tudo sozinho, a gente faz uma espécie de contrato com a organização da sociedade civil que vai implementar todas essas ações. Então, a gente combina com eles que eles vão, por exemplo, capacitar tantos migrantes em português, empregar um número X de migrantes e outra série de ações, e é feito um repasse de recursos para eles, com linhas orçamentárias, que até o CNPJ, vamos dizer, de uma organização da sociedade civil é mais ágil, para que a gente consiga, às vezes, fazer alguns pagamentos e fazer algumas ações que necessitam de recursos. Aqui o Espaço Oportunidade, por exemplo, foi nosso parceiro implementador, a ADRA, a Associação Adventista, que nós criamos esse espaço na sede que eles tinham ali no Maitá. Então nós tínhamos um espaço de conectividade, né? Isso tudo foi financiado pela OIM, onde os migrantes podiam fazer currículo, fazer entrevista online para emprego, cursos online, né? Eles poderiam sempre usar esse espaço para fazer esse tipo de atividade. Uma cozinha industrial, além de eles fazerem cursos de gastronomia, quem queria empreender poderia usar esse espaço também para começar a fazer o seu negócio e desenvolver os seus produtos. Né? É um pouco triste ver essa imagem, porque isso tudo foi destruído pela enchente. Então a gente esteve visitando isso agora, né, Patrícia, acho que no final do ano passado, início desse ano, não lembro, e a gente está em vias de ver se a gente consegue reconstruir ele e reequipar ele. Aquela marca não é da água, tá, gente? Mas a água chegou ali, e tem na parede ali aquele cinza mais escuro, então isso tudo infelizmente se perdeu, mas a gente vai recuperar. Proteção social e inclusão, trabalhamos com proteção e assistência a migrantes em situação de vulnerabilidade, apoio na articulação entre atores, parcerias para fortalecer a capacidade dos atores, produção de materiais de referência e apoio aos governos no fortalecimento da gestão de fronteiras. Aí aqui só para complementar, né, por exemplo, quando a gente fala de proteção social, a gente não está falando só de proteção social de imigrantes, mas, por exemplo, também de brasileiros em mobilidade. A OIM também tem dentro do seu mandato o apoio, então, aos governos, enfim, em situações de mobilidade, em casos de desastres, por exemplo, como aconteceu ano passado. Então, desde o ano passado, a gente vai ver algumas ações aqui, a gente vem fomentando os apoios ao governo estadual e aos municípios nas pessoas que tiveram que se deslocar por conta da enchente. Então, assim, a gente também tem dentro desse escopo isso. E, por exemplo,
a gente também está apoiando agora o governo federal, o MDS, na criação do ForSUAS, que foi semana passada, né? Foi um decreto, acho que a portaria, que enfim estabeleceu o ForSUAS, que é essa força nacional, né, de proteção do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, onde vão ter aí equipes, né, para atuar com profissionais de todo o Brasil, né, para montar uma força-tarefa para atuar em casos de calamidade e desastres. Então, a gente está apoiando aí diretamente nessa ação de proteção social. E aí, então, a gente também tem outros mandatos, né? Então, tanto as Nações Unidas é como um sistema, e as agências elas vão tendo mandatos diferentes. Então, tem ONU Mulheres, que trata, né, das questões de mulheres, que pode ser mulheres migrantes, mulheres nacionais, mulheres né, trabalhando principalmente para a prevenção de violências. Nós temos o Unicef, que trabalha com crianças, temos o Unihabitat, que trabalha com urbanidades, cidades, e a gente tem, então, todas as agências, cada uma tem os seus mandatos, vamos dizer assim. E entre o mandato dentro do mandato da OIM, nós também temos, então, o enfrentamento ao tráfico de pessoas e contrabando de imigrantes. Tráfico de pessoas, que pode ser internacional ou dentro, enfim, do próprio país, para fins, enfim, né, de extorsão, por motivos diversos, e o contrabando de imigrantes, que não sei se você já ouviu falar do coiote, né, aquele apoio, né, enfim, que é aquela contratação de um serviço que leva até outro país, todo esse translado, mas ele acaba quando o migrante ele chega no outro país, né? Ele é só essa parte de fazer uma travessia irregular, assim, né? Esse trajeto irregular, de uma migração irregular. E aí a gente tem algumas ações também nisso aí, pode passar. A gente também, né, a gente trabalhou na época das enchentes, também com migrações de capacitação de prevenção, né, à violência baseada em gênero, né, onde a gente trabalhou aí junto, né, com outras agências da ONU. A gente também faz essas capacitações com os migrantes que foram interiorizados nas empresas ou, enfim, em eventos junto com o poder público também, sobre prevenção à violência, porque há diversas culturas e esse machismo, né, e a violência contra a mulher não acontece só no Brasil, mas muitas culturas permeiam isso e normalizam. Então é importante a gente também trazer isso para a proteção das mulheres e crianças, e toda a violência doméstica. Pode passar. Maria, só acho importante a gente destacar que a capacitação que a gente fez na Comil, né, que é uma empresa que conhece a indústria de ônibus de Erechim, que é sobre aquele processo do pós-contratação, né? Foi um dia que a Patrícia quase morreu, deu 7 capacitações em sequência para mais de 200 migrantes contratados, né? Então a gente faz capacitação de educação financeira, cultura local, cultura da empresa e também de violência baseada em gênero, que isso é um trabalho bastante importante para a integração deles logo que eles chegam na cidade. E aqui, quer falar? Não. Porque aqui o intercâmbio de conhecimento, que é também um dos pilares dessa parte da integração, né? Que não adianta a gente fazer tudo isso, a gente entende que tudo isso também é formação de conhecimento, é construção de conhecimento e de boas práticas, né? E aí volto a dizer assim, o Brasil, especialmente o Rio Grande do Sul, tem muitas ações que estão se tornando boas práticas. Então hoje o Brasil ele é referência internacional em acolhimento e em ações de acolhimento, né? Então a gente tem produzido muito material que está sendo exportado, né? Esse aqui, por exemplo, toda essa parte que a gente faz de relação de parceria com o setor privado, principalmente em relação à empregabilidade e à integração, todas essas ações que são construídas dentro do projeto viraram um documento, né, que inclusive vocês podem ver que é um documento espanhol, para ser difundido também pela América Latina, para levar essa nossa experiência, para que as pessoas possam aprender com ela também e, de repente, poder, né, implementar nos seus países. Mas claro que isso também muitas vezes depende que a legislação do país permita que essas coisas aconteçam, que o caso do Brasil permite. Aqui também, né, na parceria com o setor privado, teve uma conferência da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho no Chile,
que discutiu diversos assuntos em relação ao trabalho, e ali a Fernanda Parmendiani, que é aquela pessoa que está mais à direita ali, que ela é a gerente de RH da Comil, e ela foi convidada para ir até o Chile para contar da experiência da empresa com a contratação de imigrantes, que, né, todos consideram que é uma experiência bastante exitosa. Eu acho que só para terminar essa parte da integração, né? Então a gente falou muito, né, da integração econômica, né, com empregabilidade. Por quê? Porque é através do trabalho, do acesso à renda, do acesso ao dinheiro, do acesso aos recursos que você garante essa melhor, esse pertencimento a esse local, né, de chamar de casa, e de acesso à segurança alimentar, à moradia. Então, a partir, né, de quando a pessoa tem uma autonomia financeira, a gente também trabalha com empreendedorismo, também fomentando o empreendedorismo imigrante, é que ela consegue, então, realmente se desenvolver e se integrar, né? Então, quando a gente pensa em integração, por que você se sente integrado a essa cidade? Porque você tem acesso ao parque, acesso ao cinema, você conhece os serviços, você conhece a sua rede de saúde, você tem acesso à saúde, você conhece a escola, você tem essa convivência social. Então isso que faz a gente se sentir pertencido. Então, assim, para os migrantes também se sentirem acolhidos, e os migrantes estão aí, eles também têm que se sentir a mesma coisa. Não, olha, eu quero ficar aqui em Porto Alegre, em Novo Hamburgo, por quê? Porque eu conheço o Jefferson lá, né? Eu sei onde é que fica a agência do Cine, eu sei onde é que eu acesso à saúde, ninguém, e todo mundo me trata bem. Eu vou no supermercado, eu trabalho no mercado, eu trabalho no posto de combustível, e meus filhos estão, né, estudando, têm acesso a material escolar. Então isso, eu já consigo pagar o aluguel da minha casa, eu consigo adquirir o meu carro, ou então estou trabalhando de Uber. Então, isso que faz a gente, o imigrante também se sentir acolhido. Então, a gente frisa muito que a integração, principalmente laboral, né, ela é o fator fundamental de uma boa integração social e de acolhimento. Então, é uma mistura, não é só uma ação, mas são várias ações envolvendo o setor público, o setor privado, a sociedade civil, as organizações de sociedade civil, a sociedade de acolhida e o migrante. Então, são vários atores e várias ações para contribuir no melhor acolhimento e integração. Voltando aqui, só para também trazer um pouco, né? Então,